Mas vamos lá. Para o Eneagrama Cognitivo, então, que trabalha com essência e não com traço, a nossa personalidade é inata. A gente nasce com uma personalidade e a gente morre com a mesma personalidade. Entretanto, dentro da vida, nós temos um desenvolvimento, uma adaptação, uma evolução dentro dos níveis de saúde mental, enfim, dentro de uma certa jornada de amadurecimento que é natural para todo ser humano. Não mudamos de personalidade, mas a gente tem essas adaptações, tá? Então, por que que a gente entende que a personalidade é inata? Os sistemas que a gente encontra por aí a respeito de personalidade, eles vão dizer que a personalidade surge em algum evento na infância, né? Ou em alguma outra parte ali do desenvolvimento do bebê até a primeira infância, né? Depois disso, meio que unânime não fala mais sobre criação de personalidade. É sempre bebê ou primeira infância, pelo menos em geral, né? Enfim, mas essa experiência, então, é um trauma, uma experiência marcante que vai definir a personalidade daquele indivíduo dali para frente. É isso que se entende. Só que tem uma coisa na terapia cognitiva que a gente compreende e utiliza de maneira reta. É o seguinte: não é a situação em si, mas a interpretação que traz o tom da experiência. Isso vem da terapia cognitiva de Aaron Beck. O que acontece? Para eu entender que isso é uma situação traumática ou uma situação especial, né? Essa experiência ela vai ser elaborada por meio de uma lente. Você não tem como interpretar alguma situação e a partir dessa situação você cria a sua personalidade, porque a personalidade ela precisa vir antes, né? Então, essa definição a respeito da percepção, da interpretação das situações, ela mata, né, no nosso entendimento, que a personalidade ela precisa estar ali antes daquele indivíduo ter uma experiência traumática, porque ele precisa entender isso como traumático. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que você tem filhos gêmeos, ou, enfim, tem ali um par de gêmeos. Aí, três gêmeos. Aí a mãe, né, os três gêmeos estão brincando ali, aí a mãe chega, abre a porta com tudo do quarto, eles estão brincando, e ela fala assim, vocês querem que eu brigue com seu pai? Vocês têm que ir lá jantar agora, que eu não aguento mais ficar gritando e vocês não escutam. E aí ela sai toda estressada. O evento foi o mesmo para os três, mas cada um vai interpretar de acordo com a sua lente. Então um deles vai olhar e falar assim, mas o que ela está gritando? Eu não ouvi? Ela não tem direito de sair me tratando desse jeito. Não é assim não. Ó mãe, você gritou pra quem? Eu não ouvi nada não. O outro vai olhar e falar assim, pô, minha mãe não me ama. Minha mãe, ela brigou, ela tá estressada comigo. Eu vou agradar ela porque senão eu não tenho mais a minha amada mãe ao meu lado. O outro vai olhar e falar assim, cara, minha mãe tá muito doida, meu. Eu não sei o que eu faço não, eu vou só ir quietinho lá comer e fingir que nada aconteceu. Cada um vai interpretar aquilo de uma determinada maneira. Aí é natural que alguns autores valorizem uma certa explicação que, independente de ser gêmeos e ter a mesma carga genética, você vai promover experiências diferentes. Porque dentro da sala de aula, um vai ficar de um lado, outro vai ficar do outro. Então, algumas pessoas estarão ali, outras pessoas estarão do outro lado. No carrinho de bebês, um vai estar do lado direito, outro vai estar do lado esquerdo. Então, um vai ver o prédio, o outro vai ver a rua, né? Tudo bem, isso influencia, mas isso é situação. O indivíduo interpretar é experiência. Então, a interpretação, que é o cerne da personalidade, ela não pode acontecer depois de uma experiência, porque ela precisa estar lá para interpretar a experiência. Acho que eu já fui claro. Então, se a interpretação que dá o tom e não a situação,
isso já precisa estar presente para que aquela experiência seja considerada trauma ou não, né? Uma coisa interessante, as crianças, elas nascem ali com as caixinhas vazias, a gente vai falar mais sobre isso. Então elas absorvem os recursos, mas as interpretações são diferentes dos recursos. Um exemplo interessante, muito comum, inclusive. Tá lá a família, né, o pai, a mãe e a criancinha. Aí o pai fica estressado, briga, xinga, chuta a cadeira, né? E a criancinha olha, a criancinha observa. E ela vai absorver aquele recurso. Gritar, xingar e chutar a cadeira é algo, é um recurso aceitável para lidar com essa situação estressante. Aí a criancinha vai para a escola, numa situação completamente diferente, ele vai xingar, gritar e dar chute na cadeira. Aí a professora vai olhar e fala assim, cara, que criança mal educada, eu vou ligar para os pais. Aí chama os pais lá para conversar. Aí o pai vai tomar uma bronca da professora, tudo bem, vai olhar para a criança e falar assim, pô criatura, aonde você aprendeu isso? Aí a criança vai olhar e falar, com você faz isso. Aí o adulto vai dizer, mas não é isso que eu faço isso em outra situação, dentro de casa, aonde ali existe um contexto na qual isso é viável, mas na rua não pode fazer isso. O que acontece? A interpretação da criança, ela vai enxergar aquele recurso absorvido numa situação que ela entender ser semelhante. Não é o que o pai acha, é o que ela acha. Então a essência é a causa e não o efeito. Por isso que a essência não pode ser causada. Ela precisa estar lá para que as experiências sejam interpretadas. Desde a infância, inclusive. Vamos lá. Então, o nosso perfil de personalidade ele é congênito, mas não é genético. Congênito significa que a gente nasce com um perfil, mas ele não é genético. Dentro da nossa pesquisa que nós fizemos em 2020, ou 2021, foi no final de 2020 ou começo de 2021, nós trabalhamos com um par de gêmeos idênticos. Fantástico o trabalho, inclusive. E eles demonstram interpretações completamente diferentes. Um, no caso, era perfil 8, outro no perfil 6, né? Dentro desse estudo específico. Então, você percebe que existe algo ali que faz essa lente de interpretação, mas isso não está vinculado à genética, tá? E também não está vinculado ao ambiente, porque a interpretação precisa estar antes da experiência em si, né? Vamos supor que você tem essência 1, que 1 acho que fica mais bonito. Legal. Aqui existirá uma estrutura cognitiva existencial, já com todos os indicadores de qualidades, protocolos comportamentais, uma psicodinâmica, se for 1.5 ou 1.6, a depender do motivador também, e os 9 níveis de saúde mental. Tudo isso já vai estar ali bem definido dentro do modelo. Entretanto, esse cara aqui, ele não vai ser igual ao vizinho que também é 1. Porque o 1, ele tem, vamos colocar aqui, 100% de qualidades. Mas cada um vai utilizar em torno de 80. Isso é uma representação apenas, ok? Esses 80 serão utilizados dentro de sistemas completamente diferentes, porque eu vivo num contexto, o outro vive em outro contexto, o outro vive em outro contexto. E é por isso que nós temos 108 perfis de personalidade, mas nós temos 10 bilhões de pessoas que vivem no mundo, né? E cada um é diferente entre si. Porque nós temos uma estrutura, mas como nós preenchemos as estruturas é algo único. Então, conforme nós nos relacionamos com o mundo, essa personalidade vai sendo desenvolvida e revelada. Aí que está aonde as teorias de personalidade pecam. O fato do bebê começar ali
ter dificuldade de se expressar, você ainda não, né, geralmente não vê muita diferença de um bebê para o outro, embora tenha temperamentos completamente diferentes já logo de cara, mas você começa a perceber o temperamento mesmo quando a criatura já está andando sozinha, já está falando, já está, né, causando problema, aí ela vai reclamar, enfim, vai ter toda aquela dinâmica de criança, né? E ali ela vai revelar qual que é essa personalidade. E aí passa a impressão para os profissionais que trabalham com isso, que foi ali que ela começou a criar uma personalidade, que isso não é verdade, né? Inclusive, nessas experiências pessoais com bebês, são experiências que todo mundo pode fazer. Você tem família, você tem sobrinho, você tem primo, você tem tio, tia. É só você observar. Quem nasceu depois, você vai pegar ali no colo, você vai ver, cara, essa criaturinha aqui tem um temperamento XYZ, né? Aí daqui a pouco ela vai crescendo e você vai vendo que ela continua aumentando aquele potencial, mas aquilo já estava lá, né? Então, vendo primos, por exemplo, já de cara você já bate o olho e fala, meu, esse aí é um perfil 5. Aí vai crescendo, você vai convivendo, você vai vendo, putz, realmente o cara é um 5, né? Porque vai revelando a personalidade e não criando a personalidade, tá? Nós mudamos nossos graus de funcionalidade dentro do perfil, mas não mudamos o perfil que a gente nasce. Então a gente vai nascer naquele perfil, vai morrer naquele perfil, mas dentro desse universo nós temos muita coisa para trabalhar, né? Até vai passar uma vida e não vai conseguir alcançar o seu máximo. Então a essência é a causa, o resto é efeito. Não tem como você criar uma personalidade se não tem nada lá. Tem que ter algo lá antes para interpretar aquelas experiências e ter ali um certo comando, né, a respeito dos recursos a serem absorvidos. Porque as crianças não absorvem absolutamente tudo, né? Elas têm ali absorvem muito, mas não tudo, né?